Salve, salve, meus nobres, queridos e queridas amigas que estão juntos conosco mais uma vez através desse extenso sinal do Box 3 TV de Uruguaiana, que hoje é considerada uma cooperativa comunicacional desta região, já que estamos tentando empreender em diversos segmentos da comunicação. E isso, graças a Deus, estamos conseguindo obter todo esse sucesso através da fidelização da tua audiência. Então, em nome de toda essa grande equipe que está por trás das câmeras, está à frente das câmeras, a nossa saudosa reverência e agradecimento. Hoje estamos aqui escalados para representar o Box 3 TV nesta segunda incursão de um experimento que vem dando certo, Dedeco. Sim, verdade. Como diz o poeta contemporâneo, que tem amigos tem tudo e que tem bons parceiros, sempre está no caminho certo. Então, com a baita parceria mais do que forte de Salvador Free Shop, hoje mais um momento, mais uma jornada num espaço que ainda merece ser batizado, e com a tua ajuda nós chegaremos lá. Por quê? Aqui fala-se de vida, aqui fala-se de amizade, mas acima de tudo, aqui fala-se também em gastronomia. E não é porque ela está aqui, em nossa presença, que eu utilizarei das palavras proferidas pelo próprio marido. Ele disse assim: Tchê, eu tenho uma sugestão lá para o programa de vocês, que ele tem informação, descontração e emoção. São todos os ãos necessários para um grande experimento que nós estamos fazendo, e nós queremos que vocês aí contribuam. Então deixem nos comentários dessas publicações. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos hermanados com vocês. E nessa noite recebemos duas presenças ilustres, tá? E outra, não vamos falar que é nepotismo, tá? Porque não foi combinado. Foi mais por causa das contribuições gigantescas delas. Primeiramente, quero agradecer e dar boa noite para Fernanda Jorge de Moraes, que ostenta o mesmo sobrenome que eu, e provavelmente eu chamarei de Negrinha, de Nandinha durante essa transmissão. Nanda, tu não sabes o orgulho imenso e o prazer de te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, uma alegria, adorei esse convite, né? Estamos aí para debater vários assuntos. Estou feliz com o convite. Obrigada. Que bom, porque tu sabe que isso aqui é uma conversa bem tranquila. Nós vamos falar de muita experiência, do que vocês trazem, né? Da estrada, da jornada de vocês. Assim como brilhantará essa noite a Bárbara Borim, minha parceira da Ipala, minha parceira também em todas as jornadas. Seja bem-vinda, orgulho imenso estar contando contigo aqui. Prazer é meu estar aqui com vocês nesse programa que é tão legal, que é tão inovador, que traz tanta interação com o público, com quem assiste. Eu acho que passou a ser um programa que está dentro da casa da gente, né? Que começou pequeno, foi tomando uma outra proporção, e hoje eu entro lá todo dia no Box 3 para ver o que vocês estão trazendo de novo, porque eu acho que é mesmo um olhar inovador que a nossa cidade não tinha. Então, fico muito honrada e muito feliz de estar aqui participando com vocês hoje, trazendo nosso lado feminino para o programa. Esse é o condimento da noite, né, Dedeco? Todos nós só somos fortes e ainda mais coesos, e temos uma estrada por seguir, porque temos pessoas que fazem com que o combustível para isso ele se alimente no dia a dia, a cada passo. E que bom que possamos não absorver um pouquinho das histórias, mas compartilhar um pouquinho de histórias. Legal. Tenho certeza que todo mundo fica feliz. E como não ficar feliz se quem comanda toda a nossa parte gastronômica é mais uma vez ele, Sérgio Micheli, conosco. Vem cá, Negrinho. Que baita participação, mais uma, hein? É uma satisfação, né, participar da nossa segunda edição, nosso segundo episódio, com essas convidadas maravilhosas que tem muito assunto para nos trazer hoje. E meus dois parceiros de Box 3, estamos aí desde o início, né, gurizada? Quero servir vocês hoje uma experiência diferente. Vamos fazer uma entradinha, prato principal e uma sobremesa que eu tenho no meu cardápio do restaurante. Vou alegrá-los com uma experiência diferenciada, que é uma técnica que eu adquiri estudando sobre gastronomia. Vou servir para vocês pinchos, que são petiscos espanhóis, matambrito de porco como prato principal e um purezinho de abóbora cabuchá. E a sobremesa, tá perfeito. O nosso tradicional pudim de leite condensado, tá no nosso cardápio, já é um sucesso.
e eu vou adorar ver vocês experimentando hoje. Mas que baita Vamos fazer mais 15, 20. Teremos essa oportunidade sem dúvida alguma. Então, como a gente disse, o chefe Michele, que tem o restaurante Michele Cozinha de Brasa também, que fica à disposição de todos os uruguaienses e também dos hermanos de Ajá, que venham nos visitar, né, e possam provar de toda essa identidade única que carrega consigo o Michele. Michele, deixa aqui tua contribuição, então, por favor. O que tu acharias para um nome apropriado para esse experimento aqui? Cara, o nome apropriado, bom, a gente vem pensando nisso há muito tempo, né? E é difícil de decidir, mas eu acho que no primeiro episódio o Biro deu uma boa sugestão, Salvador a Resenha, leva o nome do nosso parceiro, e isso aqui nada mais é do que uma resenha, então combina. Eu acho que eu sugiro a ideia do Biro. Então... Compartilhando tá também as ideias. O Biro já tá virando até marqueteiro. Mas ele já virou tudo. Já virou tudo. Que fera, midiático, né? midiático ele. Midiático. E muito natural, né, Dedeco? Uma coisa que surgiu do nada. Tu te lembras? Nós estávamos lá no Box 3, ali no nosso estúdio, que agora está robusto, graças a Deus, graças às nossas parcerias. E dali surgiu essa ideia dos guris do Biro, quando foi oportunamente lá para os Estados Unidos, né, para acompanhar o Mundial de Clubes. Os guris sugeriram ele que fosse o enviado especial do Box 3, né, Dedeco? Vamos! Não, o primeiro correspondente internacional que não fala inglês. Essa eu nunca tinha visto, né? Superou, né? O primeiro vídeo que eu vi, eu disse, eu não acredito. Bárbara, só em ter voltado quer dizer que deu certo. Claro que sim. Não, e ele é muito espontâneo, né? Então acho que isso que faz a coisa ficar legal. É dele, parte dele. É isso, eu acho que é uma empatia, sabe, que ele carrega consigo, que por mais que tu não consiga às vezes comunicar, já vou dizer, a Nanda tem um baita inglês. Nanda foi professora, tu tiveste uma experiência também morando nos Estados Unidos, né, Nanda? Isso foi na tua juventude, e aí explica um pouquinho, claro, tu foste pra lá estudada, vamos dizer assim, diferente de outras pessoas que vão por causa da sobrevivência e precisam, né, se virar. Mas de fato, tu acha que a língua ela pode ser um bloqueio assim? Ai, eu acho que um pouquinho no início, porque é bem isso. Eu cheguei lá sabendo falar, primeira comida que eu cheguei pra pedir, e eles falam, e é diferente o sotaque, e eu... What again? Não. Então, travei, claro. Não tem... daí uma semaninha depois já vai soltando, daí já vai bem. Aí o Biro, né, já tava dominando. É que o Biro é uma pessoa que fala qualquer língua sem falar nada. Ele se comunica em qualquer lugar do mundo, ele consegue se comunicar. A gente fez uma viagem uma vez entre amigos, os 3 falavam inglês, era o único que não falava, e a gente não conseguiu se comunicar para dizer que as crianças estavam com febre. Ficou todo mundo nervoso, as crianças doentes, e ele... De chicken, que eram as crianças, e nos deu um ataque, hot, e ali ele já se comunicou, já entenderam que as crianças estavam com... Mas de chicken. De chicken, não é de children. Não, era de chicken. E aí ele disse, vocês não sabem nada, eu que tenho que vir aqui falar, eu que nunca fiz curso de inglês. Então ele tem uma mas ele conseguiu se comunicar e ele é extremamente... Comunicação acho que está muito no ímpeto, Dedeco. O importante é o seguinte, que a Fernanda trouxe há pouquinho essa contribuição, porque tu passaste pelo processo de aprendizado, mas na hora de, entre aspas, o jogo da vida, nós esbarramos ou com as nossas limitações, quem sabe a nossa falta de experiência prática, quem sabe, e precisamos de um período para até mesmo nos adaptarmos. De adaptação até o cérebro raciocinar em outra língua. Já formar, a gente fala nisso de formar as sentenças, as frases noutra língua, né? Porque não é só traduzir uma palavra por outra. O sotaque eu acho que é o mais difícil, porque aqui tu estudei sempre numa escola de formação... Orientação, orientação inglesa, britânica, e tu chega lá, aqui é um sotaque, né, como é que eu vou dizer, sim, que tem o acento, né, do brasileiro. Exato. Meus pais moraram em Boa Vista, Roraima, e eu saí do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, e fui com eles com 16 anos, e era praticamente um dialeto que você falava. Eles não entendiam o que nós falávamos e nós não entendíamos o que eles falavam.
Porque, embora fosse o mesmo idioma, era Sotaques. completamente... As gírias, né, a parte cultural deles muito diferente. Era difícil de se comunicar. Até que tu começa a entender o local, os costumes, e tu começa a conseguir se comunicar. Mas foi muito diferente, assim. Parecia que eu tava em outro país. A sensação que eu tinha é que eu não tava no Brasil. Que loucura, né? E todos nós tivemos a mesma... Não foi uma percepção minha, foi toda a família, assim. Sim. Né? Inclusive das pessoas chegarem pra mim lá e me perguntarem, tu é americana? E eu tenho que dizer, não, eu sou gaúcha. Mas porque não... Parecia que o meu português não fazia parte do país deles. Claro, é que Então, o engraçado. Brasil, pela extensão, né? Se fala que é o país continental, porque faz... E realmente é. E realmente é, né? A gente vê uma diferença de um estado para o outro, já muda. Hábito, beleza, mas tu vês a linguagem, né? O idioma sendo o mesmo, o idioma mãe sendo o mesmo, mas a gente não Nós conseguiu... temos um exemplo muito prático, muito próximo de nós, nesse segmento do dialeto barra idioma, que é muitos uruguaienses aqui da nossa região da fronteira, né, também quem convive, fazem excursões a Buenos Aires. E dizem que o próprio espanhol aqui em Corrientes, Sim. ele tem um ritmo mais acelerado do que o próprio portenho. Claro. Do que aqueles que estão ali na província de Buenos Aires, de forma geral. Então, se aqui tu tens essa mostra, imagina. Não, Com e que é um certeza. país muito menor que o Brasil, né? Sim, É um sim. país muito menor. Com certeza. Eu ainda tenho a opinião que ali na Argentina a gente vê muito mais diferença de sotaques. Mas no Brasil você vê o neologismo, que seria essa criação de palavras, né? É. A gente tem um regionalismo absurdo, que aí a gente inventa termos que aí está à nossa volta que vai entender, Exato. né? Vamos para uns, por exemplo, para uns ingredientes aí, pega a mandioca, conhecida como macaxeira em outros lugares, aipim em outros, a tangerina, a bergamota, mexerica. Olha aí, viste? É. O único que eu não conhecia ainda foi tamarindo. Que aí vem do Chaves lá, que não sei se inventaram, mas era isso. Eu sei que Salvador, se tu falares, tá? Tem na Bahia, mas prioritariamente tem aqui em Uruguaiana, porque é o grande free shop desta cidade, que é dita como a capital nacional dos free shops. E vocês estão percebendo aí que o nosso mestre Cuca, lá o chefe, ele está cozinhando com artífices, com os eletros do Salvador Free Shop, tá? Então, se vocês quiserem reproduzir todo esse talento, vão pegar os ingredientes, também a receita com ele, mas podem reproduzir a partir da compra dos eletros ali no Salvador Free Shop, que fica na frente da Praça do Barão do Rio Branco. Inclusive, tem desconto aí para vocês nesta barrinha que está abaixo. Temos o QR Code, né, Dedeco? Personalizado, Box 3 TV, e olha, e aí tu poderás fazer, olha, literalmente uma festa no Salvador Free Shop. Desde a parte de cozinha, passando por liquidificadores, fornos, Forninho. vamos no mixer, vamos atender a outras também. A torradeira é ótima. Aquilo é maravilhoso. Cafeteiras, vamos para a parte de imagem, TVs, vamos à parte de moda. É sensacional, vale a pena, uma experiência na Duque frente à praça. Barbada, Certo. com certeza. Esperamos vocês todos lá, tá? Importante também a gente salientar que, como dissemos desde o início, nós gostamos muito de salientar que não se faz nada sozinho nesta vida e que juntos somos muito maiores. Além de Salvador, a gente conta aqui com as instalações da Ponderosa, né? Que também adornou de um baita bom gosto, né? Foi incrível. Ficou acolhedor, muito legal, adorei. Que bárbaro, é interessante ter esse olhar, né? A gente estava falando agora, a chegada da primavera, a coisa fica mais verde, mais colorida. Eu acho que o astral também da gente, né, Nanda? Tu adora, tu sempre tiveste esse gosto botânico, assim, em ti, né? É verdade. Agora tu estás mexendo lá no teu... Agora, eu tô hoje eu mexi com meu colega, eu disse, estou estudando botânica agora. Toma. Quero mudar meu pátio, quero plantar. A gente acha que é só assim, ó, vou chegar lá, cavar e vou colocar uma planta, mas não é, tem que saber se pega sol, a água, ou não sei o que horários. Olha,
Tô estudando botânica, tô apaixonada, cada vez mais apaixonada. Que legal, Ponderosa, né? me patrocina. Hashtag Por favor, que eu quero plantar tudo. Ah, que bonito. E lá em casa o botânico é o Biro, né? Porque Ó, Mais tem uma mais das- esse métier Tem aí. 1000 facetas Ele esse cara. Eu gosta. quero casar contigo, Biro. Um dos maiores botânicos da história do mundo, francês de nascimento, Aimé Bonpland, Andou aqui na banda, né? andou Uruguaiana, São Borja, residiu muitos anos em Pastelos Livres. Há um município em Correntes em Bonpland, homenagem a é. Aimé Bonpland. Ele está enterrado, está sepultado em Pastelos Livres. E ontem ainda, na nossa incursão, a Pastelos Conta aí, Livres, conta aí. na passagem do Festival do Guizo, fomos apresentados a uma palmeira que só nasce em Correntes. E o nome dela é Palmeira Bonpland. Bom plano. Porque só nasce ali, é uma palmeira bem pequena e tal, tem umas características bem singulares, que só nasce naquele local, naquele terreno, que é muito parecido com a nossa região missioneira, aquele chão vermelho. Que legal. Sim, sim. Só nasce ali foi dado o nome de Palmeira Bonpland. Isso é muito interessante, Dedeco, porque é oportuno. Eu digo isso, a gente tem em casa o meu padrinho, né? Nosso tio em comum, ele é biólogo e um botânico de mão cheia, sabe tudo. Inclusive, até agora, recentemente, apresentou e doará um plano de arborização para a nossa cidade, que não tem desde 1989, que, segundo ele, dizia, planta-se muitas árvores que não são adequadas para o nosso relevo, né? Tampouco por causa da questão da exposição solar, então tem muito isso. É um estudo gigante, né? De ciência. Vive em dois extremos, né? Ou é um calorão horrível, ou é um frio tenebroso. Então, realmente, acho que tem que ter um estudo mesmo. Isso aí, para quem quiser, né, também fazer o plantio, colaborar com a sustentabilidade, ou vamos colocar assim, deixar a nossa cidade mais verde, colorida, dá um pulinho ali na Ponderosa que eles vão instruir tudo. Tem as árvores nativas mais adequadas para cada estação do ano. Falei, obviamente, do Michele Cozinha de Brasa, né? Nós temos hoje, Michele, não quero te atrapalhar aí, tá, irmão? Mas eu gostaria que tu desse... por favor. Como é que é? Não sufoque o artista. não sufoque Tem isso, o né? artista. Meu irmão, queria que tu nos falasse, por favor, dessa nossa parceria que temos do jornalismo, tudo mais, com o Sabor do Campo, né, Dedeco? Sabor do Campo, na Júlio de Castilhos, entre 7 de setembro e General Campos. General Campos. E hoje tu estás fazendo com todos os insumos deles, né? Exatamente. O Sabor do Campo já é um açougue que é meu parceiro há muito tempo, né? Me fornece a linguiça, a famosa linguiça da Carol. Ai, maravilhoso. E a gente Ainda prepara ela. Eu tenho no cardápio ali com uma tábua e no choripã. Eu já tenho há 2 anos, né, um insumo dela. E hoje não podia deixar de passar, né, essa parceria e trazer os insumos dela. A base do açougue do Carol hoje é porco. Então o nosso cardápio todo vai ter preparos artesanais dela ali, copa, lombo, salame, a própria linguiça parrigeira, vocês vão comer hoje. E o matambrito também, que é com o rótulo dela. Essa parceria tinha que exaltar ela hoje no episódio. E é isso, é o que a gente tem para falar sobre parcerias comerciais, né? Nós temos uma entre eu e o Box 3 já do jornalismo. E Tu fosse referente o aos primeiro, meu irmão. Exato. Fosse o primeiro. legal. Que baita história, que baita legal. história. Sabe que aquela coisa tu estás inventando, tu estás te desafiando a fazer coisas novas e tu precisa daquele empurrãozinho de quem acredite, né? O olhar, né? Entender. Tem uma conexão. Exato, Isso. eu já participava junto com os guris no esporte ali, acompanhando, somos vizinhos aqui, né? E aí quando surgiu a ideia do jornalismo, já conhecendo o Cajuzinho. Como que não vai ter o apoio, né? O Dedeco e o Caju? Claro que vai. Vamos lá, gurizada, tamo junto, o negócio é ir pra frente. Que alegria, irmão. Um agradecimento especial a Carol Falcone, toda a sua prole, né? Porque um empreendimento familiar, isso que é demais. E nós temos uma história, né, Nanda? Tu tens da juventude uma Minha história amigona. com a Carol. Beijo, Carol. Carol, me desculpa, eu vou abrir o espaço aqui para contar uns causos também, Bah, tá? melhor não. Teve um Carol. bárbaro da Carol que nós estávamos num torneio de pádel.
que também será assunto aqui, porque temos vários panelistas na mesa. Um panelista por vir, um panelista por vir. Em construção. Nasce uma estrela. Nasce uma estrela, e se carregando. E nós estávamos no torneio lá, olhando o jogo dela, e acho que a adversária se desgostou com a derrota e largou assim, ó. Essa linguiceira aí. E a Carol veio pra nós, cara, virou pessoa, claro. E a Carol, muito orgulhosa da sua condição, disse: sou mesmo. E uma boa linguiceira. Bárbaro, né? A gente assumiu isso. Fazer uma linguiça melhor. Baita linguiça, Carol. Beijo, minha amiga querida. Que legal. Tá, então estamos falando do assado. Tinha essa orientação, a aproximação de vocês com a cozinha. Vamos começar contigo, Neguinho. Ai. Arrasa por nós. Arrasa aí pra gente. A nega adora meter a mão na brasa e na massa, né, nega? Herdei de família, eu acho, e muito orgulhosa que sou que a minha filha me vê na cozinha e: mamãe, quero te ajudar. Então ela já vi que ela vai ter o gosto total pelas panelas. Eu amo cozinhar. Né? Eu sempre digo, o exemplo arrasta. E os teus filhos vão seguir os teus passos em tudo. Apesar de que a gente em casa não cozinhava muito, a minha mãe sempre assumiu as panelas em casa. Sim, você era tua mãe super Sim. Muito quitufeira, de mão cheia, avó também, de mão cheia. Mas às vezes não herdam, tem, né? Tem uns que não herdam. E eu sempre gostei, daí quando tu vai morar fora, né, tem essa obrigação que vem junto, só que ao longo do tempo a obrigação, tu nota que ela é prazerosa, então eu não sei como dizer, é uma obrigação prazerosa. Tem gente que cozinha por obrigação e odeio, né? Então tu já vai com aquele... Na verdade, a minha relação com a cozinha também começou quando eu fui morar fora, né? E até eu sou sem vergonha, porque eu cozinhei muito quando eu morei fora e eu cozinhava bem. Olha aí. Mas me esqueci total. Desculpa. Momento. Mulher. Me esqueci, esses dias as crianças falaram, alguém falou, porque eu sou famosa pela minha massa carbonara. Olha aí, Os amigos sempre pediam no passado, porque nunca mais. Aí essa só me disse: mas mamãe, você cozinha? Eu disse: sim, mamãe cozinha. Mas é que é tanta coisa que a gente se envolve. E eu tive os dois muito próximos, então acabou que eu tinha 2 bebês em casa, eles têm 1 e 10 de diferença. E acaba que a gente se envolve com outras coisas e perde a mão, e isso é uma verdade, né? Porque quando eu comecei, eu cozinhava todos os dias em Porto Alegre. Aí depois... É uma coisa de prática, né? É prática. Negar hoje em dia, com toda a praticidade que temos. Com os compromissos que todo mundo tem, independente do segmento profissional que atue. É muito mais fácil hoje muitas pessoas não olharem para a cozinha naquela questão mais doméstica. Olha, eu vou chegar mais cedo. Tem gente que nem tempo tem. Mas claro, cara. É muito fácil. Vai muito do perfil da pessoa também. Porque tem pessoas que são agilizadas. Eu tenho uma amiga que é super agilizada, a Martinha. Um beijo pra ti, sempre ter elogio nesse quesito. Ela tem uma facilidade. E assim, 5 minutos e ela colocou a mesa e ela já picou e ela já fez. Eu digo pra ela: tu tá te exibindo pra mim, né? Tipo, o que tem na geladeira já transforma numa boia maravilhosa. Passou a tarde inteira fazendo isso. Ela: não, amiga, eu fiz agora. Eu disse: não, mas eu não teria a capacidade que ela tem de... rápido, picou e já sabe o que vai fazer, e já começou, e o negócio já tá no forno. Então eu acho que é uma habilidade também. Claro que tu vai, né? E eu não sou essa pessoa prática. Eu preciso, né? Eu sou bem prática. Um dia inteiro se eu quiser cozinhar à noite. A Nanda tem também. Eu sou prática, mas eu não tenho... Hoje eu não cozinho, tipo, pro almoço. Não, porque eu trabalho fora. Então, aí no almoço não, mas de noite eu sempre preparo alguma coisa. Final de semana eu sou aquela... Venham pra cá, vou fazer janta. Já vamos transformar numa coisa, num evento, sempre em volta da comida, que agrega muito, né? Claro. Agrega muito. E tu vê, isso é uma coisa que a gente não tem cultural vamos dizer, dos nossos antepassados, porque fala-se que isso é muito do italiano, né? De estar reunido à volta da mesa e tal. É assim? Os borinhos? E falam pra caceta.
falam, comem. Um beijo gigante, um Quem beijo é que gigante. cozinha? Mas os boris são gente boa. E daí quem é que A família cozinha? do meu pai, as irmãs do meu pai, toda, minha avó, era banquete. Nunca teve só um prato na mesa, era Maravilha. galinha, polenta, massa, purê. Polenta. Polenta de novo, fritada, Pula um, molho. polenta. Amo. Então, eu me criei nessa comilança, assim, italiana e até hoje a minha cabeça é assim, Tá. é difícil. Cara, eu acho bárbaro. Pra mim é um dos maiores prazeres É comer com os amigos. comer. É. Comer e bem acompanhado. Se reunir com Perfeito. os amigos, verdade. Perfeito. Aí- Aí eu vou perguntar pra vocês. Vamos aproveitar e trazer um pouco a parte dessa da parentalidade, né? Que essa é a terminologia que atualmente estão utilizando. Ou a maternidade de vocês. Na condição de mães, vocês têm esse cuidado assim para alimentação ser regrada ou a Nanda é mãe da Iris, né, que tem 2 anos. A Bá é a mãe do Luiz Pedro e da Maria Sofia, né? A Sossô já tem o que, 10? Faz 10 da manhã. Amanhã. Amanhã tá de Então já vão pra lá. Parabéns. Já vão pra lá. 30. Parabéns, já vão pra lá. Libriana, Né? Librianja. É. E queria saber como é que é essa questão de vocês, como foi pra ti, como foi, e pra ti como está sendo. Olha, pra mim, vou te dizer que com a Sossô nunca tive problemas assim maiores. Ela sempre mamou no peito, quando tinha que mamar, quando tinha que largar a mamadeira, ela largou, quando tinha introdução alimentar, ela iniciou. Foi 100%. Eu sempre digo que se o Luiz Pedro tivesse sido o meu primeiro filho, eu não teria tido o segundo. Porque o Luiz Pedro foi uma criança que não mamou no peito, não queria mamadeira. Eu levei ele na fonoaudióloga porque achei que pudesse ter um problema de articulação. Eu levei ele em vários médicos porque ele não mamava, de eu ter que fazer teste de glicose nele. Meu Deus. Recém-nascido. E comer, ele foi comer com 4 anos de idade. E Muito. a única coisa que eu conseguia dar pra ele, e que era uma coisa que me cortava, era a papinha da Nestlé. Era a única coisa que ele comia. Era a papinha da Nestlé. Ele não comia. Mas e o que é isso? E aí eu não sabia, levei até no neurologista e até para as mamães que estão escutando aí que os filhos não comem, porque eu sei que isso acontece, né, com frequência. Não se desesperem, porque com 4 anos de idade ele foi na casa de um amigo e aí estavam fazendo um churrasco e aí ele começou a comer. Hoje ele é o maior comedor de sushi, maior comedor de churrasco, prova qualquer prato. Então assim, foi uma experiência Meu Deus. dificílima. E existe uma explicação pra isso, Bá? Tipo, algum eu médico acho- chegou e Eu acho que hoje, eu conhecendo ele tinha um temperamento, ele tem um temperamento assim, ele só faz aquilo que ele quer fazer. E eu acho que eu, no ímpeto de tentar fazer com que ele comesse, acabava que aquilo virava uma Forçando. obrigação. E eu ficava nervosa, e a minha mãe, e todo mundo na volta, porque o guri não comia, né? Claro. E então foi assim muito difícil esse início que na verdade não foi o início da introdução alimentar. Sim, imagina. Né? Foi até os 4 anos de 4 idade anos. dele. E era sempre magrinho. Ele sempre foi bem magrinho, né? Não, ele sempre foi bem. Normal. E aí, Hoje é atleta. Isso aí é pior, né? e a- Baita atleta. E o perfil físico dele hoje, ele tem musculatura. Então hoje ele se alimenta super bem. Então, mamãe, sigam firme um dia, os filhos de vocês vão comer. Tem essa cartilha, Nanda? Tipo, até a tal idade tu tens que trabalhar nessa... Tem. E hoje a gente vive muito isso do doce, né? Até os 2 anos, os pediatras aconselham que a criança só consuma açúcar após os 2 anos, né? E eu, com certeza, vamos. A Iris tinha 6 meses, eu acho que começando a introdução alimentar, eu chego lá na casa dos avós, então, os avós. rapando sorvetinho e eu, o que é isso? Sorvete, sorvete, como sorvete, gente? Nem adulto tinha que comer sorvete. Já vai começar com frescura, e eu, tá, vou fingir que não vi. Aí eu adotei essa do assim, eu pensei, não vou comprar essa guerra. Não vou comprar, eu sei que vão dar, então, tá. E é deixa. aquela história, a avó é mãe com açúcar. Quem educa, filho é pai e mãe. A avó não tem essa obrigação de educar. Eu sabia que iam dar. Daí eu pensei, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu pensei, vai ser, só um pouquinho a rapinha, E daí fui nessa coisa mais fácil, que aí ela chegava no aniversário e pegava um docinho. E daí, hoje, que tá
tá se vivendo isso de consumir o açúcar após os 2 anos, fica meio que aquela criança ali, filha de quem, ó, tá comendo doce. Ó, já. Chato, né? Com Porque essa eu acho idade. que cada família tem né? Embora assim, tu vá cuidar para que isso não ocorra de forma habitual. Claro. Né? Mas assim, a gente sabe que uma hora ou outra vai sair do caminho e tá tudo certo. Né? Não precisa ter ser radical a ponto de... Na verdade, eu não sou radical com eu também não em relação a nada. Porque eu acho que tudo que beira, né, a euforia, assim, de ter que fazer... Muito estritamente. Muito. E hoje em dia as crianças têm acesso às coisas, né? Então, assim, vai num aniversário, tu não vai conseguir proibir a criança de comer. Tá, ali pode, então vai... naturalmente se criando limites ali. Com certeza. E eles vão entendendo também. É que a nossa infância foi diferente. Em que sentido? Festinhas, farola em festinhas aqui. Não, refri final de semana. O refrizinho tinha, na festa de aniversário tinha um chapeuzinho de cartão que Não, e era a decoração da mesa, né? As garrafas. Já eram as garrafas. Então... O litrão mesmo, é verdade. Em volta do bolo. Verdade. E era aquelas balinhas com aquela franjinha que não Coco. sei. Então tu não podia tocar naquilo ali. Então, até isso mudou, né? Então ficava aquele obstáculo depois do bolo pode comer. Isso. Tu citaste uma questão, a gente também lá sempre acostumado com isso. Refri só final de semana lá em casa. Refri final de semana. Né? Mas daí então, vem o outro contraponto que um dia o meu pai me falou. Vocês comeram essas porcarias toda a vida e estão aí bem saudáveis. Eu disse, mas agora a gente vive outra, onde a gente... E hoje a gente tem a informação. Que aquilo fazia mal, aquilo faz mal. Então eu não quero que a minha filha, eu quero que a minha filha coma saudável, sabe? Então a gente vai puxando para esse lado que... Eu quero muito e sempre isso. A gente busca fazer com que lá no aniversário pode comer o doce, tá? Mas a gente, os avós vão dar as porcarias, mas em casa a gente tenta mais fazer essa coisa natural, né? Regras, então... Sim, fácil não é. Mas tem que ser essa técnica aqui, tá todo mundo atrás das câmeras aqui, ó. Que lembra daqueles baleiros girando naquelas... Meu Deus! Não se delícia. Coisa bem boa. Pra mim que não era uma diversão. Eu ia pra fora, a gente ficava 3 meses pra fora, quando eu me criei pra fora andando a cavalo, e tinha o boteco da Dona Teresa. Que eu pegava o cavalo pra ir no boteco da Dona Teresa pra comprar aquele chiclete que era puro açúcar. Me criei comendo 3 meses seguidos. Que a minha diversão era ir no boteco da Dona Teresa. Não, era o Plock. Eu pensei não era o Plock. Por causa da figurinha. O Plock, aquele das Pela figurinha. Então assim... e é isso. Não, tá tudo bem. Eu aceitei, tá tudo bem. Mas assim, não dá pra também, né, deixar... mas eu acho legal hoje que a gente vive justamente pela informação, assim... trazer essa coisa mais saudável. Hoje eu vejo, na minha volta, a grande maioria das minhas amigas seguiu isso até os 2 anos. Tá? E isso mexe realmente com o paladar da criança, mas é isso né? que eu digo, assim, eu vejo isso, por exemplo, com a Maria Sofia, eu consegui seguir muito bem. A Maria Sofia foi uma criança que se alimentou sempre muito bem, pouco doce, mas ela era uma criança fácil. Né? Ela não me trouxe problemas na hora da alimentação. O Luiz Pedro me trouxe problema desde o dia que ele nasceu, que ele não quis mamar. Né? Então, assim, eu tive que me adaptar a uma situação que eu não estava esperando que fosse acontecer, entendeu? E que me tirou do prumo e que era toda a família envolvida. E aí começa a questão do pitaco. Né? Sim. E daí tu tem que aprender a lidar também nessa situação de criar os filhos com todo mundo dizendo o que é certo e o que é errado. E tu tem 10 pessoas na tua volta que estão dizendo que... E numa situação estressante, porque uma criança que não come te tira do... né? Claro, te leva a situações, eu acho tu começa a pensar 1000 coisas, ele tem problema, não tá dando certo. Então, assim, até a gente mesmo... Eu emagreci 8 quilos depois do Luiz Pedro, porque foi uma coisa que eu não conseguia administrar na minha cabeça, o fato dele não comer. Mas imagina... E a hora do almoço e da janta, pra mim, era assim... Tortura. Uma tortura. E aí, na verdade, era o temperamento dele. Ele não gostava daquilo ser forçado, porque bem ou mal eu acabei, né, fazendo errado, enfim. É uma espécie de gatilho que ninguém explica, né? Que ninguém explica. Não tem nada a ver com alimentação, tá? Mas o Jorge Claudimir Soares, profissional do direito aqui de Uruguaiana, uma pessoa fora de série,
Ele é poeta, então ele diz assim, Dedé, pô, poeta ninguém tem que entender. Poeta, ele fala isso até hoje. Só que o Jorge, ele fumou durante quase 30 anos. Em um desfile de 20 de setembro, o Jorge saiu da casa dele, ali na Fernando Ferrari, em direção à Avenida Presidente Vargas. No meio do caminho, ele bateu no bolso da camisa e estava sem a carteira de cigarro. Nunca mais ele fumou. Ele teve preguiça de voltar em casa e pegar a carteira de cigarro dele. Nunca mais. Oportunidade. A vida é oportunidade, né? Só por causa desse gatilho, não vou voltar pra cá. Não, e hoje eu já... Que baita troço. Hoje eu comentei isso. Hoje eu conhecendo ele, do jeito que ele tem personalidade forte, assim, sabe? Ele é um amor, ele é super carinhoso, tudo, mas ele tranca o pé. Era isso. Né? E às vezes a gente se preocupa achando que é 1 milhão de coisas que estão acontecendo e na verdade é a criança que é diferente e a gente cria do mesmo jeito 2 filhos e são completamente. Mas acho que essa comparação até assim, de tu já... Não, e aí tu olha e o filho da tua amiga que tem a mesma idade tá já comendo sashimi e o teu não continua na... Ainda bem que não coma sushi, porque olha, meu Deus... Senão vai dar gasto demais. É muito caro pra criança gostar de sushi. Então... O digital acabou influenciando tudo isso aí, né? Desde a busca da informação, ou a informação aquela que tu não buscas, mas... Chega até ti, né? Exato, chega automaticamente. Ela vence barreiras e chega. E aí eu quero entrar na Fernanda um pouquinho. Fernanda, falando em digital, falando em gastronomia, tu também tem uma atuação nesse segmento, não tem? E aí, algumas delas vão ao encontro daquilo que tu pensa, daquilo que tu procuras também. Já nós conversamos aqui no off. Nunca começaste essa tua atuação? Então vai falar aqui para quem não conhece. Se é que não conhece, diga que nunca foi com fundo comercial, mas sim que compartilhar e mostrar para as pessoas como pode ser proveitoso. Exato. Eu tenho uma página, né, para quem não conhece, não sei se tu conhece, eu tenho uma página food.uruguaiana que foi criada pelo meu gosto da gastronomia. Adoro, então, bem isso. Minhas amigas, impossível que tu faz isso aí em 5 minutos. Não só para provar, mas me ensina a fazer essa receita. Como que tu faz em 5 minutos uma massa, um risoto, um não sei o quê? Então, comecei fazendo receitas. Bem passo a passo. Bem despretensiosa, passo a passo da receita. E daí começou ao natural, postando ali alguma que outra empresa. Quero te mandar uma coisa, tu posta aí pra mim? Faz a propaganda. Aí muita gente veio me dizer, muito legal isso, pra unir essa questão do digital mesmo. E eu, gente, mas eu sou péssima em fotos. Primeiro que eu tinha um celular péssimo e não sabia fazer a foto. Então, eu sempre assim, ou tu tá fazendo correndo, porque não tinha tempo, que eu trabalho, então não era um trabalho específico aquilo ali, era uma diversão. Aí, não tenho tempo, então já fazia foto de qualquer jeito. Nunca fui muito assim, ângulos, até eu tenho uma amiga minha que sempre, dá uma caprichada nas fotos, aí eu digo, mas é que não é com esse cunho profissional, mas realmente é muito amador, até eu acho que talvez tenha sido esse o trunfo. Exato. Esse o trunfo que aproxima que as pessoas interagiam contigo. Porque não foi criada com esse cunho comercial total. E volto a dizer às pessoas, quero que tu vá lá, já me ofereceram pra fazer fotos em restaurantes, em coisas, e eu digo, além de eu não ter tempo, eu não sei fazer, eu teria que daí aprender a fazer fotos, vídeos, as próprias ferramentas hoje que tu constrói em cima, né, da foto, do vídeo, a iluminação, a edição, tudo, essas coisas. E daí eu, é sempre só lá no rapidão e tal, mas eu tenho um prazer enorme de fazer isso. Eu tenho certeza que os irmãos Guerra podem dizer o seguinte: depende da iluminação, da qualidade da foto, a comida de 20 vale 80. Não, é que no trabalho, na mão deles, poxa, daqui a pouco que trabalho faz isso. Eu vou dar minha opinião sobre a questão da foto. Eu tenho uma loja de roupas, né, na Rudá. Se eu postar uma peça da roupa e eu não tiver arrumada, às vezes as pessoas me dizem, mas tu passa todos os dias, tu tá arrumada. Não, realmente, eu tô todos os dias arrumada. Porque a foto faz total diferença no momento de vender o produto. Eu posso postar um produto desarrumada
eu não vou ter 2 curtidas. E se eu me arrumar, se eu fizer uma foto legal, num lugar legal, com um acessório legal, com o cabelo, com a maquiagem, tem outra visão. Então, assim, às vezes é a mesma foto, eu olho, essa foto não ficou legal. E realmente, assim, não vendeu. Eu reedito o look, a mesma jaqueta, faço a foto legal em 2 dias. Um negócio que estava parado há 6 meses. Imagina. Tu vê como é bárbaro isso? Então. As 2 realidades da mesma ferramenta, né? Exato. Tu usando de forma despretensiosa, usual, pessoal, e tu precisando da ferramenta como um comercial, né? Para fazer a venda. E hoje, basicamente, a loja funciona muito assim. Eu me obrigo praticamente todos os dias. Eu acho que 80% das nossas vendas começam no digital. Né? As pessoas olham no Instagram, gostam, perguntam se tem. Poucas pessoas vão até a loja sem ver o digital antes. Então, eu me obrigo todos os dias a estar ali postando diariamente, fazendo vídeos, falando sobre a roupa, fazendo fotos. E porque senão, realmente, eu acho que a forma de venda com a pandemia mudou, começaram as lives, né? E o pessoal se habituou a comprar pelo celular. Então, quem não se adaptou a isso, acho que perdeu um pouquinho o fio da meada. E também foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer, porque primeiro que eu não era vendedora, né? Não era a minha formação. Mas aí é uma história longa. E a gente se adapta e a gente começa a fazer, porque tu aprende a falar na frente de uma câmera, tu aprende a tirar uma foto. E claro que tem que estar disposto, né? Porque eu acabo que eu tenho que me arrumar todos os dias. Tem dias que tu não tá legal pra falar, o Caju sabe, né? Que a gente não tá também. O Dedeco também, que a gente não tá inspirado. Mas assim, eu acho que o dia a dia e a constância daquilo que tu faz com a habitualidade acaba ficando natural. Perfeito. Né? Então, o digital acho que passa muito por isso, assim, de tu tá todo dia ali, todo dia falando, todo dia tentando uma coisa diferente, que é o que vocês fazem, que eu acho que o grande sucesso do Box 3 hoje é trazer essa inovação digital para a cidade, né? Que antigamente era... Os canais a gente sabe que eram engessados, né? Sim, sim. Embora tivesse o digital, era aquele jornalismo mais formal, né? Tradicional. E não se aproximava tanto das pessoas. E hoje eu acho que a grande questão é tu estar próximo de quem te escuta. Né? E que vocês conseguem isso. Então, quem consegue criar essa conexão com a pessoa que está do outro lado da câmera, que eu tenho certeza que tu criou também, né? Através embora seja de forma amadora ali, que tu tirava foto do teu prato, tu criou essa conexão. Sim. Né? Então... Um detalhe importante, Bárbara, Fernanda, vocês quebram os paradigmas daqueles conservadores que não acreditam no digital. Exato. Porque ainda há aquela fala preconceituosa em relação ao digital que diz a bolha. Gente, quem fala bolha é porque nunca leu um parágrafo sobre o digital. Porque as pessoas que te procuraram para fazer uma parceria não fazem parte das suas amizades, correto? Sim, não. Quem chega na tua loja, se fizer uma pesquisa, tem certeza disso? Certeza. Não são pessoas que têm um vínculo social com elas. Não. Foi o algoritmo que entregou a elas. Claro. Ou seja, de bolha não tem nada. Não, longe disso. Tem tanto estudo sobre essa nova conduta, esse comportamento das pessoas, de como tu disseste, de como consumir as coisas, tanto informação, conteúdo, mas também o produto, o serviço, né? Tu disseste, a gente vê tanta gente que passa o tempo aí na Shopee da vida, né? Que fica só scrollando ali porque quer achar alguma coisa, então... E não vamos longe, o meu avô tem 90 anos hoje, ele é o maior consumidor do YouTube. Toma. Ele parou de assistir a TV tradicional e hoje ele gosta muito de pescar, então ele escuta canais de pesca, ele gosta de política. E ele tem 90 anos. Então a gente vê assim, ó, que o conteúdo do digital não chega só para aquelas... Ele não sabe mexer. A hora mandar que uma mensagem no WhatsApp, ele não sabe. Peça magnética, aquela com imã, aí pronto, ele vai... Aí perdeu o homem, porque aquilo é viciante. Então, assim, a gente vê que o digital chega até mesmo nas pessoas que não têm o acesso ao digital, mas tá na TV, aprendeu a mexer na TV. Claro. Então, é uma ferramenta sensacional e que eu tenho certeza que dá frutos pra... Né? E nessa estrada, gurias, vocês já perceberam uma mudança no próprio digital nesse curto espaço de tempo? Aquela receita que começou ali naquela atuação digital permanece a mesma? Ou nesse espaço de tempo vocês já notaram que daqui a pouco, eu tenho que me exigir um pouco mais? Parece que o digital, daqui a pouquinho a linguagem do digital pode ter mudado, nem que seja um pouquinho.
Ó, eu já percebi. Tu me passaste uma informação muito grande agora e muito valiosa. Que a mesma, você tá uma peça, jaqueta, enfim, um agasalho, dependendo da foto que está junto, ele não vende. Mas Não tu vende. editar o mesmo agasalho, Vende. ele vai vender. Claro. Não, isso já me aconteceu assim, ó, inúmeras vezes na loja. É incrível, assim, como a forma de como tu apresenta o teu produto. Valoriza. E por isso que eu digo assim, ó, às vezes eu tô vendendo o mesmo produto que tu, mas tu vai trabalhar de uma forma e eu vou trabalhar de outra. Né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Eu posso estar vendendo a mesma coisa, mas eu vou apresentar o meu produto para o meu público, que hoje é 80% digital, de uma forma diferente que a Fernanda vai apresentar, né? E pode funcionar para ela e pode funcionar para mim. Mas a gente apresenta de forma diferente, assim, frente ali ao digital, e eu acho que essa é a grande sacada, cada um identificar qual é o público, né? Que quer Sim, alcançar, perfeito. né? Perfeito. Eu tenho certeza que se eu fosse trabalhar com isso, tá? Hoje em dia os próprios cursos que são vindos Voltado, da internet e agrega muito, né? Agrega muito. Assim, aprender a tirar uma foto valoriza em tudo. O digital só... Meu Deus. Só eleva. Só eleva. Né? E a gente está falando, portanto, em trajetória profissional, a tua que não era com esse intuito, mas hoje a tua ocupação prioritária, Nanda, ela, digamos, é analógica, porque hoje tu trabalhas já há algum tempo, né, para um escritório ligado ao agronegócio, que é grande parte do PIB da nossa cidade e região, né, gira em torno desse segmento, mas tu também tiveste outras experiências super interessantes que te moldam, te fazem essa pessoa ímpar que tu és, né, no escritório de agronegócio, né, de família aqui da nossa cidade, e também tu tiveste uma experiência bem incomum, vamos dizer incomum, por causa da tua formação, né, administrativa. Isso. E aí tu passaste a operar no Exército Brasileiro. Como é que foi? Eu tinha esse grande sonho da minha vida, muito inspirado no meu avô Alarico, que era militar. E eu tinha muito essa vontade. Durante a faculdade, uma professora minha sempre me falava: a carreira militar é muito pouco explorada por mulheres e tu tem um perfil, tu tem muito perfil. E eu gostaria muito mesmo, muito inspirada no meu avô. E fiz o concurso, fiz 3 anos o concurso nível Brasil, tá? Era geralmente de 5 a 10 vagas nível nacional, então era bem difícil, eu não me dedicava a estudar só para isso e tal, estudava na faculdade e não tinha dedicação de estudo, mas ia lá e fazia, quero ser militar. Até que eu descobri esse temporário do quartel. Que tu, R2. Que tu ia pela tua formação, né? Daí eu terminei a minha faculdade e já trabalhava no escritório que eu trabalho hoje, e fui lá, fiz o concurso e entrei. E é aquilo tudo novo, aí passa pelos homens que já serviram, sabe como é que é, porque o básico ali, que eles chamam, o básico é bem parecido com o do soldado, assim, quando entra, né, para aprender tudo, apesar de trabalhar na área administrativa, que eu era formada em administração, sou formada. Então, comecei no quartel e aquela coisa, a farda, tem todo, né, Porém, ao longo desse tempo, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, que eu esperava. Eu tinha muito perfil mesmo, mas para a área administrativa ali, não sei, não te brilhou? Não brilhava. E daí, nesse meio tempo, eu entrei para a equipe de atletismo, que foi a parte que eu gostei muito, assim, do quartel. Além de atirar, né, que eu gostava muito. Tinha essa área do atletismo que o quartel tem bastante, incentiva bastante, claro, né, a prática de exercício. Valorizou bastante sempre. Quem é ligado à parte. E tem essa parte do exercício físico que tu és obrigado a fazer todo dia, né? Então, eu fui e comecei a correr.
E amei, adorei. Fiquei 3 meses, daí eu fiquei 2 meses praticamente em Alegrete, correndo. Só que eu era a mais velha do pessoal. Então eu corria com as meninas que tinham 21, 22 anos e eu tinha 29 na época. 29. Ganhei um monte, só que comparada com as mais novas, não chegava no nível. Eu pensei, Aí, enfim, pensei, era um concurso que eu ia ficar 8 anos. Pensei, vou sair daqui, já vou estar com uma idade mais avançada, não é bem o meu perfil. E eu fiquei 1 ano só. E todo mundo me dizia, mas tu é louca, como tu vai sair disso que é uma estabilidade? A minha própria mãe me dizia, mas é uma estabilidade. E eu disse, não, minha estabilidade tá aqui, ó, 2 braços e 2 pernas, não bateu o meu perfil, eu não vou ficar aqui 8 anos e depois voltar pro mercado de trabalho, né? Assim, é difícil se acostumar, né? Com essa rotina ali que não... São ritmos diferentes. Ritmo bem diferente. Eu sou muito agitada, eu sou muito acelerada, né? Então, daí eu saí e acabei retornando para o escritório que eu trabalho hoje, né? Que é essa empresa de agricultura familiar. E pelo menos tu te experimentaste. Me experimentei. Aquela coisa, né? Tu tinhas um desejo, Exato. fosse atrás e fizesse pior, e a gente às vezes ficasse se remoendo por não ter feito. Se eu tivesse ido, e tu vês, é uma coisa que eu tinha muito pra mim. Eu quero muito, quero. E quando eu entrei lá, eu disse, não tem nada a ver com o meu perfil. Nada a ver. Aí, retornei, tudo bem. Vida que segue. E foi grande aprendizado. Aprendi a tirar tirava serviço com 38 na cintura e um fuzil. Comandante da guarda. O Dedeco serviu, Serviço, claro. Maravilha. Tu sabe de tudo. Tu sabe, teve um episódio interessante. Eu voltava com um amigo de um trabalho, nós estávamos trabalhando noutra cidade e vínhamos na estrada e uma barreira militar, que é difícil até às vezes da gente ver, né? Uma barreira militar e tal, e aí o procedimento normal, saiam do carro e tudo mais. E eu tô saindo do carro e quando veio um pra me revistar, era ela. Ela fardada, armada. E aí, claro, quis fazer sacanagem já comigo, né? Apontando assim, tu aí, quem que tá levando? Não sei o quê. Essa eu fiz com vários. Isso eu gostava, sabe? Dessa coisa mais dinâmica. Então, o campo, eu dizia, antes de eu sair, eu disse, então me coloquem pra ir pro campo. Que eu quero levar a gurizada, o soldado pro campo. E só que o feminino... Só que o feminino tava recém começando, assim, no quartel. Não tinham formado as combatentes ainda. Então não podia, pela questão dos banheiros e não sei o quê. Daí eu falei, então não vou ficar. Se talvez já tivesse as combatentes formadas, eu teria ficado, porque eu gostava bastante. Abrindo um parênteses aqui, o 2026 será diferente, não? Porque na próxima turma, as jovens de 19 anos, é isso, né? Que se inscreveram de maneira voluntária, elas passarão pelo mesmo serviço militar que os jovens se inscreveram. Uruguaiana não há vagas. O município mais próximo é a guarnição de Santa Maria, que receberá, sim. São 3 municípios do Rio Grande do Sul, salvo o Rio Grande da minha parte, tá? Canoas ou Novo Hamburgo, fica a dúvida, Porto Alegre e Santa Maria. É porque são onde tem as bases maiores, né? É um primeiro momento também dessa nova iniciativa. Sim. Pela estrutura até que existe. Na primeira semana, onde eu estava acompanhando, depois que o Exército Brasileiro colocou as inscrições à disposição, na primeira semana viu mais de 35 mil mulheres inscritas. Imagina. Olha aí, cara. Ou seja, algo... passa muito por isso, né? O perfil. Da pessoa se identificar com o que realmente, né, propõe a profissão no Exército. Com certeza. E tu tivesse, assim, na tua carreira profissional, algo que tu vislumbrasse, assim, de, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer. Eu, na verdade, assim, eu sempre fui muito estudiosa, né? Então, eu sempre me cobrei muito. Tu sabe disso que tu joga comigo. É verdade. Então a gente tem um perfil bem focado. A tenacidade. Isso aí. E aí eu me formei em Direito, fiz Direito, 5 anos de Direito, saí do Direito e tinha certeza absoluta que eu faria concurso público.
Entrei na escola do MP, fiz 2 anos da escola do MP, fiz uma pós-graduação em Direito Público lá no MP também. Durante a faculdade de Direito, eu só estagiei no MP, então era uma coisa... Parecia já própria tua. Eu vou fazer isso, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E a gente sabe que concurso público é um caminho longo e árduo e de muita entrega. E eu comecei a perceber que, de repente, não era o teu perfil. E eu sempre fui do esporte, né? Então, durante esse tempo, eu jogava muito pádel, fui convocada para a seleção brasileira de pádel. E isso sempre impactava, né? Porque a gente sabe que quem estuda para concurso público não pode se dar o luxo. Tem que abdicar de algumas coisas. A cada final de semana eu ia jogar, eu tava em Curitiba, outro eu ia jogar em São Paulo, outro eu ia para Novo Hamburgo, outro eu ia para Pelotas. E aquilo me incomodava muito, né? Eu sabia que eu tava fazendo errado e ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de uma coisa que para mim também fazia total sentido. Que foi o esporte, eu sempre fui do esporte. E ao mesmo tempo, Bárbara, viver do pádel também já seria bem mais complicado também. Viver do pádel é uma realidade nova e muito ainda é difícil, ainda mais para mulheres. Para mulheres, tem toda a razão. Então, assim, se naquela época, impossível. Sempre o pádel foi um hobby. Isso nós estamos falando início dos 2000? 2012 ali, eu me formei em 2008 para 2009, 2010 por ali, 2011. Aí quando eu fui convocada para a seleção brasileira, eu disse, bom, eu tinha que treinar com a seleção, na época era no OK Center, a gente tinha que viajar para treinar. E eu não queria abrir mão disso porque era uma oportunidade única que eu tinha na vida, de eu vou começar a trabalhar. Daí eu fui para um escritório de direito, que me abriu as portas, meu chefe, um querido, assim, até hoje tenho muito carinho por ele, porque eu não tinha experiência, embora eu soubesse muito, né? Mas não da prática, digamos, mercadológica. A prática em si, não porque eu tinha estagiado num órgão público, que era o Ministério Público, né? Numa instituição pública, não tinha estagiado num escritório, não tinha essa prática jurídica. E ele, com a maior das paciências, me recebeu no escritório, eu fui ficando, eu advogava para ele, e nós éramos exclusivos da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, da FEOSul em Porto Alegre, e ali eu fiquei por 3 anos, e a gente estagiava na área de Direito Coletivo do Trabalho. E durante todo esse tempo, eu já era namorada do dito cujo, do seu Biro Almeida. E, bom, enfim, a gente já tinha anos de namoro e eu tive que fazer uma escolha, porque teve uma certa hora que já fazia 11 anos que eu estava em Porto Alegre, o Biro desses 11 ficou 5 comigo, fazendo a faculdade de Direito dele lá, que também... que eu não sei se eu conto aqui, mas tá. Papo para um próximo episódio. Que a gente fez meio junto a faculdade. O artigo dele, uma monografia, ó, nota 10, né, Biro? Parabéns. O Duca até hoje enche a boca pra dizer que o guri foi publicado. Mas, enfim. Então, eu comecei a advogar. E aí, desses 6 anos, a gente ficou namorando à distância. E aí chegou uma hora que o Biro disse, Bárbara... É o direito, é o pádel ou é o Biro? E a gente, mulher, né? A gente sabe que a vida sempre é feita de escolhas. E eu me lembro que pra mim foi uma dificuldade incrível, porque eu tinha certeza que ele era a pessoa que eu queria, né, passar o resto da minha vida, porque já tinha passado uma vida, né, com ele. E eu me lembro que eu liguei pro meu pai e disse, pai, me ajuda, porque eu amo a minha vida aqui em Porto Alegre. Eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, e eu tinha uma proposta para ficar exclusiva, como Bárbara Borinha, advogada, advogando sozinha para a Federação dos Hospitais. Era uma proposta financeira muito boa, tanto que eu nunca imaginei que eu pudesse receber. E então foi uma decisão assim muito difícil, mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava tomando a decisão certa, porque ele foi a pessoa que sempre esteve comigo, enfim. E meu pai disse, minha filha, eu não posso te ajudar. Isso tem que partir de ti. Só compete a ti, né? Segue teu coração, a única coisa que eu vou te dizer, porque eu acho que a carreira profissional tu vai poder fazer em qualquer outro lugar. O Biro não tem como vir para Porto Alegre. E aí eu larguei tudo em Porto Alegre e vim morar aqui com ele. E voltei a estudar para concurso
E aí já tinha perdido o fio da meada, aquela coisa toda. E aí a minha tia, lá em Minas Gerais, tinha uma loja de roupa. E eu sempre gostei de moda, sempre gostei de me arrumar, estava sempre em contato com ela, olha essa marca, é legal, nananã. Ela me disse, Bárbara, por que tu não começa a vender as minhas roupas aí em Uruguaiana? E eu disse, mas olha, Rudá, o nome dela é Rudá, por isso que o nome da minha loja é Ana Rudá. Eu disse, olha, Rudá, eu nunca vendi nada na minha vida. Eu não tenho vocação para venda, eu não sei vender, eu não sei cobrar uma pessoa. Ela disse, não, mas eu acho que tu é bem comunicativa. De repente, assim, começa, né? Vê como é que vai dar. Bom, daí ela me mandou umas caixas, o meu quarto do meu filho hoje ficou tapado de caixa, né? Isso eu já tinha as crianças. Porque pois é, que ano foi isso? Isso que eu comecei na loja? Foi... A gente tá em 2025, eu tenho uma dificuldade de fazer conta. Eu também, eu sou de humanas. Não sou de exatos. Isso foi de 2020 para 2021 ali. E aí... Eu fiquei 5 anos sem trabalhar quando eu ganhei as crianças, porque eles têm 1 ano e 10 de diferença. Imagina! Eu tinha 2 bebês em casa, um que não comia. Então era uma luta diária. E aí ela me mandou as coisas para vender. E eu comecei assim. Ia na casa das pessoas, vendia. E eu dizia pro Birbá, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu, Bárbara, tu gosta de roupa, tu vai... faz, começa, se tu não gostar, o máximo que pode acontecer é tu pegar as coisas e mandar de volta. Daí eu disse, bom, mas eu vou ter que ir pra internet, porque eu não tenho como as pessoas saberem que eu estou vendendo alguma coisa sem eu me apresentar. E o primeiro vídeo que eu fiz, eu me lembro que eu repeti mais de 25 vezes o mesmo texto que eu tinha decorado. E foi uma dificuldade, assim, sabe? E aí é aquela coisa que a gente se acha horrível, né? Eu não, a autocrítica normal, né? gigante, E eu sempre fui uma pessoa que me preparei para fazer tudo que eu me propunha, né? Aquilo para mim estava sendo uma coisa muito amadora, assim. Daí eu falei pro Birbá, mas essa exposição que eu vou aparecer num vídeo, que todo mundo vai me ver, eu vendendo, nada a ver, sabe? E aí o Birbá me disse, Bárbara, tu não gosta de roupa? Gosto. Eu me importo que tu apareça na internet? Eu disse, olha, acho que não me importa. Então assim, ó, vai lá, faz. Se tu achar legal, fica. E se tu não achar legal, sai. Mas ninguém tá aqui pra te julgar, faz o teu, daqui a pouco dá certo. E assim, dessa forma muito inesperada, eu comecei vendendo minhas coisas na internet ali, as pessoas começaram a pedir. Aí começou a ficar inviável dentro da minha casa, aluguei uma sala comercial, fiz um modelo de showroom numa sala comercial no prédio, na frente da estação férrea, e as pessoas começaram a ir até a sala. E eu disse, bom, então fiquei 1 ano na sala, e depois disso daí montei a loja e segui o meu caminho. E graças a Deus tive o apoio, né, assim, de não desistir naquele momento de incerteza, assim, porque é difícil a gente, essa transição comercial, né? Mas claro. Eu parei 5 anos de trabalhar, então, assim, pra mim ficou um abismo na minha vida, porque eu não me via mais advogando e, ao mesmo tempo, eu não me via dona sendo uma pessoa empreendedora, não me via com esse perfil. Mas foi uma construção que foi acontecendo e que, graças a Deus, eu tive as pessoas certas na minha volta. A minha tia, que super... Eu não tenho nem palavras para dizer, tenho uma gratidão eterna por ela, porque confiou a mim, né, muita coisa dela, assim, confiando que eu fosse conseguir, que ela acreditou no meu potencial. O Biro também foi uma pessoa que sempre foi presente, sempre foi, como é que eu vou dizer, incentivador, né? Quando eu fui abrir a loja, disse, Biro, eu não vou abrir. Olha o que eu tô fazendo. Uma reforma numa loja, eu vou ter que ter CNPJ, eu vou ter que... Olha, absurdo com 2 crianças. Bárbara, vai, faz, vai dar certo, toca em frente, o máximo que pode acontecer é não dar certo e vamos, segue, e a gente fechar. Então, assim, eu sou uma pessoa muito mais... Eu não sou de apostar. Conservadora. E o Biro tem esse perfil mais... Então, acho que por isso que a gente dá certo, assim. Se complementam, yin e yang. A gente se complementa e a minha tia também. Beijo, Rudá, obrigada. Tu é uma pessoa, um divisor de águas na minha vida. O que me deu essa oportunidade de recomeçar. Como é fundamental, né? Leonardo, o Léo Silva, o Luciano, todo o time que compõe o Box 3... A exposição, ela é constante. Só que o que tu percebes
com o andar, com o desenvolvimento e tudo. Que quando tu abordas algo que é teu, que tu sabe que é bom, que tu tens consciência que o traço, que a fabricação das roupas são boas, sabe quem é o fabricante, tu sabe que a tendência da moda é isso, Bom gosto. As cores favorecem a isso, pra ti é mais fácil vender aquilo que é teu. Claro, e aquilo que tu acredita, né? Do que tu falares algo que tu não tem muito conhecimento. Com certeza. Por isso que as coisas acabam dando certo quando tu falas de algo que nós tivemos agora, tive a oportunidade de participar justamente com o encontro dos bodes do asfalto que a comunidade fez agora em Uruguai na semana passada. Dos motociclistas? Isso, eram mais de 200 participantes andando por Uruguaiana, encontros. E convidaram para falar um pouquinho sobre a formação e desenvolvimento da cultura musical do Rio Grande do Sul. Que legal, Che. Só que para falar sobre isso é fácil, porque Claro, tá na tua identidade. convivemos com isso. Não. Que faz os teus olhos brilharem, né? Aí tá. E, cara, eu tô muito contigo, alinhado, comungo dessa opinião de que às vezes a gente, a priori, acho que aquilo não faz parte da tua identidade, E mas às vezes, assim, ó, era até um preconceito meu de ficar com medo da exposição da internet, porque eu era aquela pessoa que eu postava meus filhos. Isso. Eu nunca nunca fiz uma autopromoção assim. sim. Ai, vou me postar na internet, não tinha esse perfil, já era casada com Biro. Então eu tinha muito medo do que as pessoas iriam pensar. E uma bobagem minha, porque a gente tem que fazer as coisas pela gente, né? O bloqueio não é externo, o bloqueio é nosso. Aí tá aí a autocrítica que a gente estava falando, né? Então, Às assim, vezes ó, a gente... de repente, se eu não tivesse pessoas da minha volta que me dissessem assim, ó, vai lá, tu vai conseguir, né? Eu teria desistido ali naquele momento. Mas assim, ó, não desistam, persistam, né? E se cerquem de pessoas certas. boas, daquelas que de fato vão vibrar quando a coisa der certo pra tua vida. Exato. Porque hoje... Cara, não estou falando de hoje em dia, tô falando da vida já há séculos geral. atrás. Que, cara, tem pouquíssima gente querendo realmente que tu fique, né, perca peso, se tu estás buscando ficar mais esbelto, né, que tu dê certo profissionalmente. Então, ser cercado dessas pessoas que a gente, quando consegue vibrar junto, Rubens Barrichello tem uma filosofia. Rubens Barrichello diz que, olha, o Rubens Barrichello é uma pessoa dos brasileiros que pode falar muito bem sobre isso, sobre autocrítica, sobre crítica, ele pode falar muito bem a respeito da carreira dele sobre isso. Sim, já esteve no escrutínio público por anos. E o Rubens Barrichello diz, olha, na minha vida eu aprendi que 33% das pessoas que te cercam te querem bem, se importam contigo. 33% não querem nem saber de ti. Só que 33% são pessoas que, no máximo, são indiferentes. Então, vejam só, eu posso conquistar os outros 33%. Boa. Então, e olha, Rubens Barrichello, no Brasil, é um dos grandes exemplos a se seguir. Sem dúvida. E eu acho que a gente também, essa coisa de tu sair da tua zona de conforto, né? Te faz tu descobrir outras habilidades que, de repente, tu na tua zona de conforto, tu nunca iria descobrir que tu tinha. Né? Então, assim... eu ter me exposto ali na internet para vender uma coisa que eu nunca tinha vendido nada na minha vida, né? Me fez eu descobrir que eu tinha facilidade de comunicação, né? Me fez ter milhões de amigos que me apareceram através da loja, né? Então, assim, a gente criou uma marca de couro nova durante esse processo da abertura da loja e a gente começou a confeccionar as nossas próprias peças com a marca Ana Rudá. Então, também foi um passo grande, assim, porque... é um investimento, né? A gente sabe que não é fácil trabalhar com vendas, tu tem que estar sempre movimentando e fazendo estimativas de como será que porque não há nada garantido, né? Nada garantido, então tu sabe que tu vai ter que, ralar todo dia para conseguir vender, mas é muito gratificante, assim, sabe? Passar por tudo isso, ter essa transição profissional, conseguir criar as crianças, acompanhar o marido, jogar o pádel e saber que a gente pode tudo isso, né? E que ao mesmo... Às vezes eu não vou conseguir criar os meus filhos. Tenho poucos seguidores, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é o número de seguidores que diz se tu dará certo ou não. Não. E nesse meio tempo também me aconteceu uma coisa que foi muito peculiar também, eu acho que é da mulher. A Maria Sofia, eu não tinha o Luiz Pedro ainda. E eu amamentava a Maria Sofia, eu amamentei ela durante 1 ano. Quando ela estava com 8 meses,
eu fiz despretensiosamente uma prova para ser assessora de um juiz de trabalho aqui em Goiânia. E era uma prova que era super concorrida, né? E o juiz também era super exigente e tal. E o Biro me disse, vai lá e faz, né? Vai ser difícil, tu não tá estudando, tu não vai passar. E eu passei. E aí eu recebi um e-mail dele e dizia assim, você foi selecionada para a vaga de assessora e tal, início em 15 dias. Início das atividades em 15 dias. E eu amamentava a Maria Sofia. E eu não tinha feito o desmame dela naquela... Eu chorei uma semana durante toda a madrugada, porque eu não estava preparada para fazer aquele movimento. Então, assim, a mulher também tem isso, né? No momento certo, tu tá criando teus filhos. E daí o Biro chegou para mim e perguntou, Bárbara, tu tá chorando por quê? Né? Eu disse, não, tô chorando porque agora eu passei e é um salário ótimo, né? Era um assessor de juiz, era um salário bom. Eu não tenho como não assumir. Ele, não, tu tem. É uma escolha tua, né? Devido a se tu acha que tu não tá no momento certo. Então, assim, eu abri mão de algo que era totalmente certo por causa da minha filha naquele momento, né? Embora tenha sido uma decisão que eu sei que deve ter sido a mesma decisão que tu teve que tomar quando tu saiu do quartel, porque aquilo não fazia sentido naquele momento, né? Então, assim, às vezes, Deus escreve certo por linhas tortas, com certeza. Né? Não é o momento certo, não é... E depois a gente vai entender lá na frente que tudo faz sentido. Então, eu não acredito no acaso. As coisas, para mim, sempre foram acontecendo no momento certo, na hora certa. E a gente, como mulher, ainda tem essas variantes, né? Com certeza. Mas foi muito legal, assim. Hoje tá, né, conseguindo colher frutos das minhas escolhas, né, embora seja uma luta diária. Sempre né? Estamos resolutos daquilo que a gente escolheu e hoje os astros se alinharam para a gente poder, todo mundo está aqui juntos dividindo esse monte de experiência que cada um traz um pouquinho, né? Então a gente sempre fala em tempero, em cada um com a sua personalidade. Eu acho que isso que resume muito esse programa que nós estamos inventando, né, Dedé? Dia a dia. Inventando diariamente e se reinventando também. Tu falaste sobre a questão do Box 3 TV. Eu gosto de dizer que a gente não tem uma definição específica. A gente vai encontrando essa identidade com o passar dos dias e com as pessoas que vão cruzando o nosso caminho, porque cada um tem um pouquinho da sua influência. Eu acho que esse é o grande lance, sabe? A gente conseguir se reinventar, se aproximar das pessoas certas, sabe? No momento certo. Saber que nada na vida da gente é estático. Porque às vezes a gente tem, né, esse perfil assim... eu não posso sair daqui porque eu me programei para ser promotora de justiça. Sim. Não, eu não me programei para ser, né? A vida vai por caminhos que a gente tem que ir se adaptando e tá tudo certo. E eu não preciso me desesperar por causa disso, como me desesperei. Eu estou passando para vocês. Estou passando para vocês, não se desesperem. Mas assim, ó, eu tinha 20 anos, né? Nessa época, quando eu comecei, 21 anos quando eu me formei. Então a gente cria muita expectativa. E a vida é dinâmica. Claro, claro. Então... Quem dera nós tivéssemos essa maturidade, toda essa estrada já lá, né? Exato. Mas eu queria aproveitar, tô vendo que o homem tá se mexendo, eu já gostei. E o cheirinho. Né? Eu já gostei, eu acho que estamos quase lá. E é que o papo tá muito bom, a gente vai se alongando com naturalidade, né? Então, eu ainda gostaria de oportunamente abordar um tema com vocês, que é um tema que está muito presente dentro da nossa identidade, Dedeco, que é o esporte, né? Que concebeu o Box 3, que surgiu a partir das coberturas esportivas, bem colocado, forjou. E vocês têm uma história muito grande. A Bá acabou dividindo aqui essa questão de ter sido quase até uma profissional do esporte, né? Na verdade, eu acabei não jogando o Mundial naquele ano porque eu comecei advogando, né? Também são escolhas e na época o pádel eu teria que pagar para ir pro Mundial, né? E eu tinha conseguido o emprego de uma pessoa que tinha me aberto as portas do escritório, né? Com todo o amor e carinho. A conta não fecha, né? E aí a gente volta naquela coisa de escolhas, né? Então, assim, eu treinei todo aquele ano com a seleção e acabou que eu não fui pro Mundial porque eu tinha conseguido o emprego. Mas foi super satisfatório o esporte. Eu sou uma entusiasta do esporte, eu amo pádel, eu amo tênis, meus filhos estão no esporte, o Biro, né, a vida toda, conheci o Biro no pádel
Então, agora com a Uruguaianense, que é um karma na minha vida. O meu pai foi presidente da Uruguaianense, foi fundador também da Uruguaianense. De honra, um beijo, Paulinho, querido. E quando eu voltei daí para Uruguaiana, nessa época que eu decidi largar tudo em Porto Alegre, e lá eu já treinava com homens, mas era uma realidade mais comum, né? Porque as meninas de primeira categoria feminina do pádel, uma tá em Curitiba, a outra tá em Pelotas, a outra tá em Bagé, a outra... Então, assim, a gente nunca conseguia fechar dentro da cidade um grupo de meninas para treinar. Embora eu estivesse em Porto Alegre, a gente não conseguia fechar. Então, para mim, era comum treinar com homens e jogar com homens. E aí eu cheguei em Uruguaiana e aquela coisa que a gente fala, né? De ser uma província menor, né? E aí eu comecei a jogar com as mulheres, não dava certo, porque eu tinha muito mais jogo do que umas mulheres daqui, no máximo chegavam até a segunda categoria, e realmente não fazia sentido, né, eu jogar uma categoria acima numa categoria abaixo. Ficaria muito disparo. Né? E aí eu me lembro que na época o Volney, que era lá do VIP, eu disse, Volney, me ajuda, porque eu preciso jogar, eu amo isso, eu vivi a minha vida fazendo isso. E não tem sentido eu estar na minha cidade natal e não poder jogar. E aí os primeiros torneios que eu me inscrevi nas categorias masculinas geraram um desconforto, porque os homens não queriam jogar com uma mulher, e aí tem aquela história, né? Eu não consegui bater uma bola forte, né? Que é a história. Perdi, porque eu não ia bater na mulher. É a história, porque quando chega no torneio, todo mundo quer ganhar, não importa. Senta a mão. E batem. E tá certo, tem que bater mesmo. Agora no torneio mesmo eu tomei um bolaço do Martin e tá tudo certo, porque eu estou na categoria masculina. Então, assim. Se te propuseste e tu aceitaste o que estava imposto, né? Eu tô ali disposta a jogar e aconteça o que acontecer. Eu tô na categoria deles, né? Então eu não fico chateada, o Caju sabe, pra mim é vida que segue, tomou bolaço, segue. E o argentino ficou, me perdoa, até acertei, não vou conseguir jogar a próxima bola de novo. Mas também, nisso... O disse, se arrependeu bastante. Nisso ele já tinha tomado umas 6 ou 7 passadas, né? Tem isso, quem sabe vinha se mordendo, Mas enfim, foi uma construção assim de uns 2 anos, eu acho, que eu tinha que brigar pra conseguir jogar os torneios na masculina, mas hoje eu sou super bem recebida. E tu jogava com quem no início? Jogava com quem tu começou? Biro, de dupla com Biro? Não. Melhor pula essa. Porque eu e o Biro junto não dá pra jogar, marido e mulher. É que os casais dá problema, né? É complicado, né, Nanda? A gente vê isso no beach tênis. Então, o meu não joga, não dá problema. Mas a gente vê lá os casais, dá muito ruim. Difícil. O Biro conseguiu me xingar num aquecimento, assim. Então, eu vi que ali já tava fadado a terrível. Daí eu só joguei o primeiro torneio com ele, que nunca mais joguei. Mas depois, assim, daí eu fui conseguindo parceiros e o pessoal, os homens foram me recebendo muito bem, né? Hoje em dia a gente tem uma turma, né? Semanal. Eu até participo do churrasco com os guris, porque acaba que a gente cria uma comunidade ali, uma família no pádel. E isso é o mais legal de tudo, né? A Nanda vem de uma família também de padelistas, né? Lá em casa, quase todos de nós jogamos. Minha mãe era destaque. Nossa mãe, no caso, era destaque, né, nesses grandes torneios. E a Nanda também, desde a escola, era vôlei, né, nega? Vôlei, eu jogava tudo, na verdade, handball, futebol, futsal, eu gostava de tudo. Esporte, e também fiz o atletismo na época da escola. Viajava, o Nerli nos levava, Itaqui, Alegrete, então já corria desde nova, e obviamente que tu te identifica já, fui pro quartel, já me identifiquei com essa área. E daí agora surgiu o beach aqui em Uruguaiana. Fortíssimo. Né? Muito forte, até eu tava grávida na época que começou forte aqui, todas minhas amigas. E eu, vou ter que jogar. E daí eu só fui liberada 4 meses depois e as gurias diziam, ainda bem, eu te conheço, tu vai te jogar. E eu sou a famosa rainha do peixinho. É verdade, e eu só imaginava, realmente, ainda bem que eu esperei os 4 meses, senão a cesárea ia abaixo. E agora há pouco eu entrei pro pádel e tô encantada. Tô encantada com o pádel, tô amando. Não adianta, né? Eu acho que assim, ó, eu sou uma competidora nata, eu acho que eu nasci já com esse
ímpeto de competição dentro. Eu me lembro que no colégio, não sei se tu lembra, se era da tua época, o jogo das bandeirinhas que tinha no colégio. Claro que sim. Tinha que roubar uma bandeira. Claro, do outro time. Eu me arrebentei, não sei quantas vezes o joelho naquele asfalto que tinha no Santana, porque pra mim valia a vida. Então, assim, eu era criança, me lembro pequena, eu queria ganhar qualquer coisa. E eu sei que eu tenho esse ímpeto, eu sou super sanguínea jogando, né, Caju? E não adianta, quando a gente tem isso da competição, né? É difícil tu não querer participar de um torneio ou tu entrar pra brincar. Eu não entro pra brincar. E realmente, eu falo isso abertamente, porque eu não sei entrar pra brincar. Eu gosto de competir, eu quero ganhar, e até uma construção assim que eu fui fazendo ao longo da minha vida, assim, que é difícil, né? Sim. Porque a gente tem essa coisa de... Chimpa, tem um limite também, né? Às vezes. Um limite, e que hoje, com os meus filhos ali, eu vejo que eu tenho que me desconstruir para construir eles como atleta. Sim. Então é difícil também, né? E essa questão do esporte como ferramenta, a gente está falando da questão educacional, da questão da integração social, como ela ajuda, né? Eu percebo muito que a nossa personalidade, ela foi composta, construída a partir dessa experiência tão com afinco junto ao esporte. E agradeço todo dia pelos nossos pais terem nos incentivado, nos acompanhado, viajavam a tudo conosco. Eu também levei essas questões de associação desde da categoria de base, então a gente competia mesmo em níveis... digamos assim, como tu disseste, até radicais, né? Então queria saber do jogo da bandeirinha, mas a Iris hoje muito pequena, Nanda, né? Mas tu pensas isso contigo, de como transferir essa tua experiência que tivemos em casa para ela, como tu acredita que essa ferramenta esportiva pode ajudar? A Bárbara falou no início, o exemplo arrasta muito, e ela vê a gente, ela já me vê eu me arrumando, ela, tu vai jogar, mamãe, eu quero ir no beach, eu quero ir no pádel, e o Henrique tá sempre olhando futebol, não sei o que, sempre tá olhando algum esporte, alguma coisa, e ela já gosta, e eu farei muita questão, porque além de ser saudável pro corpo, é pra mente, né? Já aprende desde lá. Impressionante que o esporte ganhar, perder, né? Essas questões que são muito importantes, dividir os amigos, a turma, então é um ambiente muito saudável. Não, a relação ganhar-perder era molda caráter. Meu Deus. E tu sabe que, assim, ó, pra mim, que eu sou super competitiva, foi uma coisa que eu trabalhei muito isso na minha vida, sabe? Porque eu não admitia o meu erro, então eu tava sempre trabalhando aquilo e eu via a minha mãe, assim, e pra mim foi muito importante o esporte, porque eu sempre me cobrei muito em quadra, então eu não admitia errar, não admitia perder, e aí eu saía chorando e a minha mãe sempre atrás de mim, Bárbara, não é assim, e isso foi uma coisa que eu acho que eu fui aprender com 35. Tá bem, não tem receita também, assim, né? Cada um a sua maneira. É muito difícil quando a gente tem essa vibração, ser sanguíneo desse jeito, jogando em quadra. E hoje, vendo as crianças, eu tenho um dos meus sou eu. Mas assim, como eu já tive essa questão do esporte, de aprender a se regular emocionalmente, sabe? De tentar se tranquilizar, eu acho que isso eu consigo passar para eles hoje. Porque o meu pai e a minha mãe, o meu pai era do esporte, mas parou de fazer esporte com 20 anos. Né? A minha mãe começou o esporte depois que a gente, nos anos 90 ali, quando começou o pádel. Então eu não tinha o exemplo deles assim pela experiência própria deles para te passarem. O meu pai foi campeão brasileiro de arremesso de dardos, mas parou Olha aí. Parou de competir muito cedo. Então eu não vi o meu pai competindo. E hoje eles poderem ter essa experiência de me ver competindo também faz com que eu tenha uma outra postura. Claro, sem dúvida. A gente fala assim, tá dando um exemplo. O exemplo arrasta. Então isso fez com que eu me controlasse um pouco mais, então às vezes não pareça, mas eu tô me controlando. Você não sabe o quão difícil é pra mim. É muito difícil. Mas claro que eu sinto isso também. Eu sou assim também. E às vezes tu passa uma imagem, ela joga brava. Não jogo brava, eu jogo me cobrando. Claro. Né? Eu não admito o meu erro. Então é uma construção assim, que hoje eu tenho que falar pra eles, cara, aprende a te perdoar. E eu tô me desconstruindo para construir um atleta, né, em construção.
Então quer dizer, os pequenos também ensinam, né? Mesmo sem saber. Meu Deus. Mesmo sem A saber. experiência que eu tô tendo com eles ali no esporte também me ensinou muita coisa, sabe? Me fez repensar muita coisa, assim, essa forma de encarar a competição, a postura diante de uma derrota, que eu sempre tive dificuldade e que ao longo do tempo, com a maturidade, a gente vai aprendendo. Mas hoje eu vejo que eles lidam... Claro que a gente está todo dia falando, né, e mostrando exemplos e tal. E o Luiz Pedro, ano passado, com 7 anos, jogou um torneio aqui em Uruguaiana, que eu até contei essa história pro Caju. E ele jogou e ele sempre vai muito bem nos torneios aqui, locais de Uruguaiana. Ele joga tênis. E ele ganha, já ganhou vários torneios aqui. E aí todos os amiguinhos chegaram na volta dele no dia e falaram: mano, desse menino que veio, tu não vai ganhar. O apelido dele é Mano. Porque ele já ganhou em Santa Maria, ele já ganhou em Pelotas, ele já ganhou em Porto Alegre, ele já ganhou, enfim, o guri era quase campeão gaúcho, assim, da categoria. E ele entrou pra jogar e eu já vi ali na hora que ele tava congelado, que ele não ia conseguir fazer nada. E ele é super habilidoso, o Luiz Pedro, ele joga super bem. Tem uma aptidão tremenda pro esporte. Tu vê que se der continuidade, vai longe. A Sossô também, ela despertou depois, mas também tu vê que ela gosta, assim, da competição. E aí ele entrou em quadra e eu e o Biro tava olhando lá de fora e disse: não vai andar. Tá congelado, mas ele simplesmente não se mexeu. Perdeu o jogo, terminou, saiu da quadra, ele tinha 7 anos. E eu fui até lá e disse: e aí, maninho, tu quer conversar sobre o jogo? E ele me disse: não, eu quero ficar sozinho. Eu disse: tá, eu quero pensar, mamãe, sozinha. Tá. E ali ele ficou do lado da quadra 45 minutos, o queixinho tremia, assim, de vontade de chorar. E eu olhando aquilo, né, tipo, vou deixar ele pensar, porque eu sei como é, né, como dói, às vezes, a gente, né, criar uma expectativa e não conseguir. E aí passou, e ele foi brincar depois, esqueceu, porque criança é assim, né, consegue girar uma chave rapidinho. E à noite a minha mãe ligou pra ele e perguntou: e aí, mano, como é que foi teu torneio? Conta pra vovó. E ele disse: vovó, foi a primeira vez na minha vida que eu perdi pra mim mesmo. Eu entrei derrotado. Sabedoria, né? Então, assim, ó, aquilo pra mim, ele com 7 anos tendo a maturidade de enxergar, né, tudo que aquela experiência antes do jogo tinha trazido pra ele dentro da quadra, pra mim já valeu, né? Eu te entendeu o sentido de estar dentro de uma quadra, quanta pressão existe dentro de uma quadra, né? O quanto a gente tem que se regular emocionalmente. E é isso, assim, eu acho que essas experiências vão trazendo lições da própria vida da gente, né? Porque nem tudo vai sair como a gente espera que saia. A gente já falou disso em relação às profissões, né? E a gente precisa pensar diferente, sair da zona de conforto. Isso tudo acontece dentro da quadra. É verdade. Né? Tem todas as nuances da vida, parece que então, o esporte reproduz. Tem coisas que com as crianças a gente não consegue reproduzir no dia a dia, assim. Por exemplo, essa questão de estar sob pressão e dar a volta por cima e de achar que não, eu vou conseguir passar por isso, né? Tu não consegue explicar isso no dia a dia para uma criança, mas ali dentro da quadra ele entendeu. O entendimento e a reflexão particular que trouxesse agora, ela tem diferença do esporte individual para o esporte coletivo. Totalmente. Por que eu falo isso? Porque permita-me compartilhar com vocês, tá? Não advém do esporte, mas advém da coletividade que é a arte. Os salões dos CTGs desde início da década de 90, enfim. E depois de muitos anos, eu aprendi só perdendo. Perdendo. Porque é competição também, né? Sempre foi competição. Na parte artística não existe hobby. Porque para tu participares de rodeios, de eventos, tu gasta do... Exato. Tu sabes quanto custa hoje uma logística. Claro. Sempre foi caro, nunca foi barato. Então, tu te criaste, tu forjou a tua trajetória até um ponto, perdendo. E nunca vou esquecer, no ano de 2000, sentados no meio do salão CTG Senhor do Pago, a Deisilene Gonçalves, minha amiga até hoje. E ela disse: gente, nós estamos juntos aqui desde 95.
há um termo usado, não sei se é usado ainda no meio dos CTGs, mas os genzos, genzinho é o dançarino ou a dançarina que dança feio, não tem muito. Então usaram de genzo, semelhante ao personagem daquela turma de bebês que tinha, que eram os feinhos. Tinha, enfim, faz alusão a isso. E ela disse, gente, olhem só como é que é a história. Os genzinhos, a história, que tanto perderam, e agora, gente, nós estamos à véspera do maior festival de dança da América Latina, que já era um nome Enarte, onde nós fomos 8º, o grupo melhor do estado, de pessoas que se criaram perdendo, e nós não ganhamos, nós ficamos em 8º. Só que, vejam só como é que são as coisas, tu não precisa vencer, mas tu chegou ao ápice que pra ti já era um motivo. E tu persistiu, né, diante da derrota. E é coletivo, se todo mundo não puxar pro mesmo lado, não vai. O individual, talvez o peso seja maior, né? Porque o individual depende exclusivamente. O jogo de tênis não tem quem colocar a culpa. Às vezes a pessoa se alivia nisso, né? Claro. É uma maneira dela poder voltar a competir e dizer, não, a culpa foi do outro. Claro. Não, e assim, o tênis é muito mental, né? Pra mim é um jogo 70% é tu e tu mesmo, né? E o dia que tu não tá bem, tu tem que sentar, pegar a tua toalha, secar teu rostinho ali e voltar pro jogo, porque tu não tem pra onde sair. Então, eu admiro, assim, as crianças gostarem de competição. Na verdade, eu acho que vem muito da gente, porque o Biro também sempre competiu, né? Desde pequeno, eu também, a vida toda. E agora tem mais a uruguaianense também, que as crianças enxergam todo, embora o Biro não jogue, mas está sempre envolvido, né? Sempre buscando o melhor, enfim, para o time todo. E eu acho que eles também têm isso, sabe? De querer ganhar, de querer se esforçar, de querer treinar. Não parte da gente ter colocado eles na competição, é algo... A Sossô trocou, não sei se eu cheguei a te comentar, é que ela tá de aniversário amanhã, e esse final de semana, eu cheguei hoje, estava em São Leopoldo com eles competindo pelo circuito de tênis gaúcho, e ela trocou a festa de aniversário dela pelo torneio. Bárbaro. E isso partiu dela, e às vezes as pessoas, por a gente ter vivido a competição a vida toda, acham, não, mas eles colocaram os filhos. Não, eles é que nos pedem até porque pra gente é uma logística absurda, né? Também precisa fazer uma ginástica. E passa por isso que tu falaste, né, Dedeco? É caro, tu tem que sair, Uruguaiana é longe, tu tem que sair na quinta para voltar na segunda. Então, são vários esforços, né, da família toda para que esse movimento possa acontecer. E parte deles, mas eu vejo que o que eles constroem nos torneios é muito maior, né, do que tudo isso que envolve, assim, a amizade. Hoje eles têm amigos que eles se encontram no torneio, um de Pelotas, outro de Santa Maria, outro de Porto Alegre, vão criando laços, sabe? Tu vai aprendendo a chegar num grupo que de repente tu não tinha tanta abertura, mas tu vai aprendendo a conviver socialmente com outras crianças, a respeitar o teu adversário do outro lado da quadra, sabe? Então, são coisas que eu acho que só o esporte te traz e que vale muito a pena. Gente, aqui não estamos falando de tênis, estamos falando de vida. De vida. De vida, porque, mas talvez o meu pimpolho, minha menininha não tenha condições ainda. Gente, hoje qualquer atividade que tenha, que o jovenzinho, que a jovenzinha possa socializar, para ele já vai mudar muita coisa. Claro. Isso aí. Socializar no sentido salutar de tudo. Nós temos um exemplo aqui que é o Adair, do COTER, no Comando de Operações Terrestres, ali na Marechal Deodoro. A gurizada aprende tudo que tu pode pensar, desde nós e amarrações, aprender a reconhecer as cobras no terreno, o que tem peçonha, qual não tem peçonha, qual é perigosa, qual não é perigosa. Os depoimentos das mães, dos pais são os melhores possíveis. A criança tinha aquele sedentarismo natural de algumas, deixou disso, agora levanta, arruma a cama, faz e acontece, porque tem que prestar contas depois. O Dedeco, e a gente está falando nos dias atuais que, né, se convenciona ter telas como companhia diária, né? Então, também na condição de vocês, imagino, estou falando com um pai aqui também, com outro lá, só eu que ainda não fui brindado com essa
com essa condição, mas eu percebo que é um desafio diário isso também. Hoje a tua é a menor de todas, né, Nanda? E hoje talvez seja a maneira mais fácil de tranquilizar a criança, vai pra lá, sem dar atenção àquela que talvez aí vai ficando uma lacuna na criação, né? Porque aquilo que a gente falava, como é importante a gente ter aquele porto seguro e a criança enxergar na mãe, no pai, no irmão, na tia, né? Como é que tu vês isso? Como é que tu trabalha essa questão da... E é fundamental. E eu tenho o privilégio de morar numa casa onde tem grama. Hoje em dia a gente vê o básico, as crianças não colocam o pé na grama, o pé na areia, o pé na brita, o pé no barro, né? Então, como seja para o esporte, seja para as convivências, é muito importante para a criança, é muito importante. E eu acho que o esporte também, ali à beira da quadra dos pais com os filhos, traz essa conexão também. Claro. De ser apoio. A gente não pode ser técnico, isso eu já botei na minha cabeça e falei pro Biro, o nosso papel do lado da quadra com as crianças é apoio emocional e suporte. E ponto final. E às vezes é uma troca de olhar que tu tá dentro da quadra, que a criança tá perdendo, te olha, tipo, o que eu faço? Continua. Vamos firme, vai dar certo. Seca o rosto, toma uma água, vamos voltar, sabe? E tu vê que eles conseguem voltar, sabe? Através do teu apoio, do teu olhar, da tua força. Então isso aí é uma coisa que tu leva pra vida depois. Tu sabe que o teu pai e a tua mãe vão estar ali do lado, como tiveram contigo na quadra e na vida. Claro. Então é muito legal, assim, e estabelecendo essas conexões, assim, que de repente no dia a dia se perdem, né? Pela correria, eu tô trabalhando, eu tô no celular. A nossa vida, como pais, como mães, ela é alimentada de pequenos momentos, assim, que tu percebe que tu estás no caminho certo. Hoje em dia não há como negar, tá bom? A inteligência artificial está com as crianças no domínio delas, não há como negar e não tem como tu falares não. Eles, eventualmente, eles estarão pesquisando. Sempre convivo com um que adora. Só que quando ele chega e pergunta para ti alguma coisa, pode ficar feliz. Porque imagina. Não perguntou para ela, perguntou para ti. Não perguntou pro GPT. Não perguntou pro GPT. É aquela coisa, o meu pai sabe. Mesmo que ele chegue e te pergunta quantas luas cabem em Júpiter? Cara, não tem como saber. Gostei da dúvida, pelo menos, viste? Já tá trabalhando com astrologia, com a ciência. Tem outra questão também, que antigamente a gente vivia num outro mundo. O inimigo ficava da porta da casa pra rua. Hoje em dia o inimigo tá dentro do quarto do teu filho, na mão dele. Né? Então, assim, tu conseguir afastar ele o máximo possível de estar conectado o tempo integral por causa de um esporte, de uma vivência com um amigo, fazendo amizade, fazendo conexão, sabe? Ralando o joelho, né? Ralando o joelho. De bandeirinha. Porque a gente ficava muito... Procurava outras coisas, né? Pra interagir, porque não tinha iPad nem celular. Isso. Hoje em dia, a dificuldade é fazer com que eles saiam, né? Então... Isso eu fico muito... fantástico na internet, que é a pracinha cheia de crianças e agora aparece a pracinha vazia das crianças em casa. Tem um meme que é fantástico. Isso eu fico, tipo, da minha filha, ela tá ali sentada olhando TV. Ela já ouviu eu ligar o fogão, ela... Mamãe, quero te ajudar. Então ela sai, isso é fantástico, é um momento nosso. Eu tô ali na correria, ela senta pra vir me ajudar, largou a TV porque a gente constrói esses momentos, né, legais. Não, e assim, eu acho que cada um constrói conforme o seu estilo de vida. Sim, como for. O nosso é dentro do esporte, a gente consegue, né, se conectar ali. Claro que existem milhões de outras, né, situações que a gente... Mas eu percebo que ali, quando a gente viaja de carro para os torneios. Então já tá os 4 juntos ali dentro do carro, né? Já conversando. Geralmente sem internet vai ter que conversar. Sem internet vão conversar. Então, assim, ali durante os jogos, no final de semana, eles não pegam telefone, nem iPad, porque ficam mortos, né? De estarem jogando. E a volta, a resenha após-jogo, né? Que eles adoram fazer. Mamãe, tu viu aquela bola que eu fiz assim e tal? E tu viu como eu consegui me superar e eu tava perdendo. Então isso aí são momentos que de repente no dia a dia... às vezes teu filho tá falando contigo, tu tá no celular. Tu não consegue. Tá no automático, né? Piloto automático. E que às vezes a gente também erra. Claro. Né? Então...
Eu acho que são oportunidades que o esporte te traz. Que o exemplo traz. Isso aí, criando experiências, criando momentos, criando memórias. A gente fala muito nisso, né? De estar presente para criar memórias. E também criando muita artesania. Olha ali, ó, olha atrás de nós. Eu acho que nós vamos fazer o efeito. Aqui vai ter que sair uma foto visual, boa com todo esse estúdio aqui, pra ó. gente poder desfrutar. Agora a Fernanda se consagra. Agora sim. Vai. Olha aí. Vai pro canal da Fernanda. Vai. Passando pela avaliação dos guerras ali, ó. Olha, eles já sinalizaram positivamente, ó, tem futuro. Devo lembrá-los também, né, ademais de todos que a gente saudou aqui, dos nossos parceiros, de todos que estão cá construindo conosco, atrás das câmeras, a competentíssima e talentosa equipe da Wars Media, né, e também acompanhados do marketing do Salvador Free Shop, capitaneado pelo nosso nobre amigo Ricardo Bica, que deu o seu aval. Da história esportiva do Uruguai. Exatamente, história que ele criou junto com a Associação Esportiva Uruguaianense. Também cá está o nosso nobre publicitário Renan Dias. Então, o nosso efusivo abraço a todos que nos ajudam a construir, né, essas histórias, essa identidade, essa aproximação que a gente tem com vocês. Então, já vamos aproveitar para fazer a despedida, tá? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá? Uma pontuação aqui, ó. Eu ganhei um ingresso pro jogo da associação numa... Num sorteio. E não foi marmelada. Não, foi um dos primeiros até o Melhor. Não foi marmelada. Eu ganhei e foi cancelado o jogo. E agora? Ah, do Serafina Corrêa. Tá. Foi. Já nos botou no... Ei, olha como ela é... Aproveitando a Bárbara sagaz. Que... É sagaz. Né? Então vai receber. Esposa do... Presidente Biro aí, ó. Presidente, libera um... Agora sábado tem... nós queremos colocar no ar nesse final de semana. Então será o jogo contra o Horizontina, provavelmente o último da primeira fase. Mas nos próximos nós nos encontraremos, porque eu acho que vem Copa por aí, né, Dedé? Vamos erguer títulos sob a gestão, mais uma vez, sob a vitoriosa gestão do Biro Almeida. Eu ia muito e depois eu parei. Agora eu preciso retornar. Não, tu que acho gosta que vai de ser esporte, a atmosfera do ginásio. Ainda mais, eu fiz a Bruna. Sim. A Bruna, minha namorada, hoje leva os filhos e adoro. A quantidade de criança que hoje vai nos jogos é uma coisa que me chama muita atenção. Porque antigamente a gente... na época do meu pai, nós íamos. Mas era um ambiente mais masculinizado, né? E eu sempre fui junto, mas era muito mais menino, sempre. Eu fui também. E hoje o que a gente vê de família, né, Dedeco? Esses tempos aí vimos até uma foto de uma criancinha que ostentava na mão um microfone, sabe? Tipo, emulando até as equipes faziam a cobertura. Mas hoje mesmo teve um aniversário de um menino que o Biro não conhece, que a mãe ligou pedindo a bandeira da Uruguaianense, porque ele queria que a festa de aniversário fosse da Uruguaianense. Ai, que amor. Que legal então, construir é uma instituição que está enraizada no Uruguaianense, né? Nas pessoas da comunidade, assim, e que é importante a continuidade, né? Com certeza. Porque... Falando em continuidade, possivelmente mais um título esse ano e mais um ano de Biro Almeida à frente da associação. Olha, calma! Vamos calmar. Não, assim, eu sou apaixonada pela Uruguaianense, adoro. Claro que não como o Biro nem como meu pai, né? Porque não tem como competir com eles. Mas eu sei do trabalho que o Biro desenvolve e de todo mundo que acaba, né, contribuindo com outras pessoas, por exemplo, vocês que começaram o Box 3, né? Eu acho que muito pela Uruguaianense. Claro. As pessoas também que estão envolvidas. O Biro tem essa coisa de formar uma grande família, né? Ali da Uruguaianense. Eu acho muito legal o trabalho do projeto social incrível. Também, né? impacta. Então tem outras coisas que circundam, não só a Uruguaianense. Tem um ecossistema todo junto. Tem um ecossistema todo junto que funciona. Propulsionando também o próprio comércio da cidade. Hotéis, a gente está trazendo, né, gente, né? de fora. Os jogadores que vão aos free shops, né? Quando tem os jogos aqui, eu já vi o Biro levando mais de 30 pessoas num free shop, né? Todo sábado, recebendo o pessoal que vem de fora. Então eu acho que se não for o Biro, né, que alguém, uma alma caridosa queira assumir, é uma pena que tomara que nunca mais deixem isso acabar, né, porque
é um amor muito grande que eu vejo que as pessoas têm pela Uruguaianense, eu tenho, meus filhos têm, enfim, mas todo ciclo tem um início, um meio e um fim, né? E eu vejo o Biro querendo ficar, mas ao mesmo tempo sabendo que, né? Ainda não colocasse para ele assim, que nem tu tivesse aquela vez advocacia, Biro ou Padel. Tu não vai dizer para ele agora Biro, agora é Bárbara ou melhor, não, família e a associação. Isso eu jamais faria, porque eu acho que a gente tem que respeitar, né? As paixões um do outro. E assim como ele me permite e me apoia, assim, como eu contei aqui da loja, e me apoia, por exemplo, tem um torneio em Livramento, eu quero ir jogar, ele fica com as crianças, porque ele entende que aquilo faz parte, né, da minha essência. Eu acredito que todo mundo tenha que ter algo que tenha uma paixão, assim, fora a vida profissional, fora marido, mulher, fora filho, algo que faça sentido pra ti como pessoa, né? Pra mim, eu amo jogar pádel, eu me realizo quando eu entro numa quadra de pádel. Ficaria 5 horas jogando pádel e não sinto. E meia hora na academia já é isso aí. É um sofrimento, porque aí. A gente, né, aquele estado de desfruta flow, demais, é um estado de flow, né? Aquilo que o pintor tem pintando um quadro 12 horas, eu sinto jogando pádel. Eu tenho certeza que ele sente na Uruguaianense. Eu vejo ele realizado quando ele tá no Uruguaianense. Então eu não seria... não colocaria ele na Berlinda a esse ponto, ou a Uruguaianense ou eu, porque não seria justo, né? Mas, assim, ele que é uma decisão que parte muito dele, né? Eu sei que tem a balança pesa bastante, porque envolve tempo, tem a questão financeira também, né? Eu acho que muitas empresas da nossa cidade poderiam ajudar mais, né? A gente tem, hoje em dia, a Uruguaiana está uma potência enorme, né? Free shops, indústrias, enfim, que poderiam ajudar, porque isso acaba que tu faz o sábado de 1.500 pessoas. Sim, tornou-se uma atração, um entretenimento e que gigante. Às vezes essas pessoas não teriam um outro lugar para ir a não ser a Uruguaianense, né? Nem todo mundo tem a sorte de ter eventos todo sábado a R$10, a R$15, né? É um momento que a família se encontra, que as pessoas interagem, cantam hino Rio Grandense. Dividem da mesma paixão, do mesmo amor, pelas suas cores, né, seus hábitos. Assim, eu não sei nem dizer isso. Espero que ele fique ou que ele não fique, é uma decisão dele, porque envolve muita coisa, mas... Que continue a associação, eu torço que o Uruguaianense não termine. Maravilha. Então a gente torce também para que pudéssemos ficar mais tempo aqui, né? Mas nós vamos resguardá-los para o próximo episódio. E lembrando, queremos convocá-los para nos ajudarem a batizar este programa, que ainda, como a gente costumeiramente diz, é um experimento, mas um experimento que vem ganhando forma e identidade graças a vocês e notoriamente graças aos nossos convidados. Bárbara, muito obrigado pela gentileza de ter vindo. Acho que eu falei mais que o Careca e o Biro. Eu tava com medo de não falar nada. Não, arrasou. Arrasaram as duas. Negrinha, obrigado, foi um prazer te ter ao nosso lado. Obrigada, prazer. Ai, não vamos dividir a quadra, porque no beat, de repente. No talentosa no beat, hein? Eu já joguei no pádel tá muito longe, no beat. Bora. Dedecone, um prazer imenso estar contigo de novo, meu nobre. Mais uma experiência. Leonardo, Bárbara, Fernanda, aos pouquinhos está se consolidando um espaço para prosa, vida e brasa. Tinha que ser um artista da equipe, né, Che? Isso aí, bonito, Che. Eu ia dizer Michele Salvador, porque é os patrocinadores, né? Mas daí vai ficar muito... Fica muito comercial. Michele Salvador. Gostei da poesia do Dedeco aí. Michele, mais uma vez, obrigado, meu nobre. Vamos para mais uma. E agora vamos degustar. Vou servir vocês, vou tirar.